Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática? Já estamos na aula 21 e agora é aquele momento que nós estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês, que é o momento de família para família. Hoje nós temos um casal que decidiu contar um pouquinho da experiência deles com as aulas remotas. Vamos assistir. Olá, eu sou o Vandeir, o pai da Denise. E eu sou a Luciene, a mãe da Denise. Ela estuda na escola Olga Rachid, no segundo ano C, com a professora Ana Carolina. Gostaríamos de agradecer à diretora Fabiana e à professora Ana Carolina por toda a assistência que nos tem dado nas aulas online. Tem sido difícil, porém gratificante. Estamos tendo a oportunidade de estarmos com os nossos filhos, de poder ajudá-los nesse tempo difícil, e estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos com eles. Porém, estamos crescendo juntos, estamos nos edificando juntos. Isso mesmo. Juntos somos todos melhores. Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Educação, Vale TV, direção da escola e professores. Você errou sobre os vidros. Ah, mas eu também erro outras coisas. Ainda bem que a Ana Carolina corrige nós. Isso aí, professora. Obrigada. Gostaram? Então vamos para a nossa aula. Na aula de hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. Nós já estudamos no primeiro ano e agora nós vamos dar continuidade no segundo, tá bom? Você vai precisar da apostila de matemática lá na página 92. Já está no jeito, né? Lápis e borracha, lápis de cor e vamos lá. Então, coloca lá na página 92 para você observar bem as imagens. Sempre olhando na apostila é melhor do que olhar aqui para a tela, tá bom? Então, olha só. Módulo 15, medidas de comprimento. Olha só as 3 perguntinhas que está fazendo sobre essas 3 imagens. Vamos lá. Primeira perguntinha. O que há de comum nessas cenas? Nós já conhecemos essa palavrinha aqui, comum. É o que há de parecido, o que há de igual. Então, vamos analisar as 3 cenas para poder responder essa questão. Olha só, o que há de comum. Vamos lá, analisar uma por uma. Olha aí na sua apostila. Então, aqui, ó, tem uma imagem, né? Pode ser uma médica ou uma enfermeira, né? Pela roupa dela a gente percebe. O que ela está fazendo com o menino? Olha só o que ela fala. Você cresceu e está com 120 centímetros. Eu tenho certeza que a mamãe já levou você ao médico, ao pediatra, e você também mediu para saber se você está crescendo, né? Está ficando forte. Então, essa cena é isso que está mostrando. Vamos ver a segunda. Olha só, tem um menino, ele está com esse material aqui, vocês conhecem? Nós vamos falar dele na próxima aula. Esse material aqui se chama trena, é usado para medir. Vocês conhecem? Vocês já viram? Olha o que ele está falando. Pai, até aqui tem 2 metros, então ele já sabe medir, olha só. Então ele está medindo um lugar, ó, parece que é a sala dele, tá vendo? E ele falou isso pro pai dele. Ok, vamos para a terceira. Tem um menino aqui, tá vendo? Parece que é um espaço, né, de madeira. Ele tá aqui com algumas ferramentas, também está com a trena, tá vendo? Olha o que ele tá falando. Acho que 17 polegadas é um tamanho ideal para marcar onde colocar o furo para o parafuso. Então, ele mediu 17 polegadas. O que é isso? Quem não se lembra vai relembrar. Então, o que essas 3 cenas estão mostrando, gente? Eu não estou realizando medições. Eles estão, né? Nas 3 cenas, ó, tá medindo
a altura da criança, está medindo o tamanho do local e aqui também está medindo o espaço para ele colocar o parafuso. Então, eu tenho medidas, né? Diferentes tipos de medidas nas 3 cenas. Ok, respondemos a nossa primeira perguntinha do início da nossa unidade, do nosso módulo. Vamos para 2, da abertura, né? Essas perguntinhas são da abertura do módulo. A 2. O que está sendo medido em cada uma delas? Agora eu já sei que os 3 estão medindo e estou perguntando o que está sendo medido. Então aqui, quem nós estamos medindo? Uma criança, não é? A altura de uma criança. Aqui está medindo o espaço, né? O comprimento, o tamanho de um espaço e aqui o tamanho de um objeto, certo? Já respondemos a 2 também. 3. Quais instrumentos de medida de comprimento você conhece? Agora você vai responder aí para a professora na sua casa. Quais instrumentos para medir você conhece? Tem um que todo mundo conhece, que a gente utiliza bastante, que é a régua, não é? Que veio no nosso material, na sua maletinha. Você tá com ela aí? Nós já usamos nas aulas anteriores. Esse instrumento de medida, todos conhecem, certo? Vamos continuar aqui. Lá na página 93. Vira a página e vamos lá. Medir com partes do corpo, será que é possível sem nenhum instrumento, como tinha lá na página anterior? Se eu não tiver uma régua, nem uma fita, nem nada, será que eu consigo medir algo com partes do meu corpo? Sim, vocês vão ver que é possível. Olha só. No caderno 1, você aprendeu que durante muito tempo as pessoas utilizaram partes do próprio corpo para medir comprimentos. Vamos retomar essas unidades de medidas, como o palmo, o pé e o passo. Algumas dessas unidades de medida de comprimentos são utilizadas até hoje. É isso mesmo. Então, olha essa unidade aqui de medida, o palmo. Então, a pessoa pega, mede esse espaço aqui, ó, do dedinho, com a mão aberta, até o dedão. Esse espaço aqui, olha só, é o palmo. Igualzinho tá mostrando aqui na apostila, tá vendo? Esse espaço é o palmo. Tem gente que utiliza até hoje, que eu já vi. O pé, olha só. Você vai marcando o pé e vai contando quantos pés tem aquele local que você quer medir. Também é bem utilizado, né, gente? Apesar de cada um ter um tamanho de pé, mas ele é utilizado. E aqui o passo. Com certeza vocês já utilizaram essa unidade de medida. Será que o professor de educação física já falou, ou a professora da sala, falou, dá um passo para frente, dá um passo para trás? Será que você já utilizou nas brincadeiras com seus irmãos, com seus colegas? Já utilizou essa unidade de medida? O passo? Vamos ver. Número 1. Você já usou partes do corpo para medir um lugar ou objeto? Qual? A professora acabou de perguntar, né? Você já utilizou? Eu já utilizei. Várias. Você já ouviu falar em polegadas? Em que situação? Aqui não tem polegadas, mas o menininho lá da abertura do módulo, ele estava medindo por polegadas. E aí, vocês já utilizaram a polegada? Sabem o que é? É esse espaço aqui, pessoal, do meu dedão, não é o meu polegar? Por isso que chama polegada. Esse espaço daqui, ele também é utilizado como instrumento de medida. Legal, né?
Outra parte que não está falando aqui é o braço. Com certeza, lá na hora do recreio que bate o sinal e que vai todo mundo correndo, se amontoa na fila, aí vem a tia lá, o tio que olha o recreio, desgruda, um braço de distância. Falou ou não falou? Aí vai todo mundo assim, um braço de distância. Para quê? Para não ficar grudado um no outro. Então, o braço também é utilizado como unidade de medida, tá? Então, vamos para cá, ó. Exercícios. Leia um trecho do livro Minha Mão é uma Régua. Meu corpo é uma régua bem útil. Com minhas mãos, meus braços, meus pés e minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa. Olha que legal. Foi o que nós falamos até agora, né? Vamos continuar? Agora, vocês vão colocar, ó, lá na 94 para a gente analisar todos esses instrumentos de medidas que a gente utiliza com o próprio corpo. Olha só. Número 1. Observe o desenho da planta da casa que a menina fez. Então, ela mesma foi olhando a casa dela e foi fazendo os desenhos. Olha o que está perguntando. Com base no desenho da criança, responda às questões. Letrinha A. Quantas vezes o palmo coube na largura da porta? Então, ela foi lá na porta dela e ela utilizou o palmo. Lembra que a professora falou? Então, ela foi colocando a mão, o palmo, e foi medindo. Aí, ela veio aqui no desenho da planta da casa dela. Lembra da planta baixa que vocês estudaram com a professora Débora? Aí, ela veio aqui e marcou. Olha só. Colocando um palmo na frente do outro, qual foi a medida da porta dela? 6 palmos, não foi? Então, nós vamos lá na letrinha A. Quantas vezes o palmo coube? 6 vezes, com Z, tá bom? Copia lá que a professora vai dar um tempinho. Vamos lá. Letrinha B. Quantas vezes o pé coube na largura da estante? Olha aqui a estante da casa dela. Aí ela não quis medir com o palmo. Ela foi lá na estante dela e quis medir com o pé. Ela foi lá e foi colocando um pezinho na frente do outro. E aí, quantos pés? Quantas vezes o pé coube na estante da menina? Olha só, o pé, que foi a unidade de medida que ela escolheu para medir a estante. Quantas vezes coube? Tá falando aqui, tá vendo? Coube 8 vezes. Então, vem aqui na letrinha B e coloca 8 vezes, certo? Tempinho. Continuando. Letra C. Quantos pés tem aproximadamente a cama? 7, 8 ou 9 pés? Agora vocês percebam que ela não mediu a cama. Ela mediu a porta e mediu a estante, mas ela não mediu a cama. E agora? Se ela fosse medir a cama com pés também, assim como ela mediu a estante, se ela fosse medir a cama, e aí? Quantos pés teria? 7, 8 ou 9 pés? O que vocês acham? Para fazer isso, a gente vai ter que comparar a cama com a estante. 7 pés. Para a cama ter 7 pés, ela não teria que ser menor do que a estante? E aí, vocês acham que é menor? Olha o que a professora fez para ajudar. Olha só, eu tracei aqui para a gente ver que a cama não é menor. Então, se a cama não é menor,
Pode até riscar aqui, ó. 7 pés, ela não pode ter. Será que ela tem 8 pés? A estante tem 8 pés. Para a cama ter 8 pés, ela teria que ser exatamente do mesmo tamanho. Ela é exatamente do mesmo tamanho? Com esse risco aqui, ó, dá para ver. Não, ó, porque a estante vem aqui, mas tem mais cama para cá, tá vendo? Ó, a estante vem até aqui, só que tem um pouquinho de cama para cá. Então, 8 também não pode ser. Quem é que sobrou? Gente, fazendo essa comparação, sobrou quem? 9 pés, entendeu? Vai lá e copia. 9 pés. Continuando. Aí aqui ao lado, ela desenhou o quintal dela, só que ela foi muito esperta. Ela sabe que o quintal é maior. Já pensou se ela contasse o quintal com palmos? Já pensou se ela contasse com pés? Não ia ficar muitos pés ou muitos palmos? O que ela fez? Ela foi esperta. Ela contou o quintal com passos. Olha só, letrinha D. Quantas vezes o passo coube na largura do quintal? Porque o passo, ele é mais largo, não é? Então, ela veio aqui, fez o desenho muito lindo, tá vendo? Igual vocês fizeram da casa de vocês. E aí, ela deu os passos. Quantos passos coube na largura do quintal dela? 10 passos. Então, vem aqui, quantas vezes o passo coube? 10 vezes. Vai lá e coloca 10 vezes. Continuando, vamos lá. Página 95. Essa era aquela atividade que precisava estar na sala, mas aqui a gente dá jeito para tudo. Olha só. Primeiro tem um lembretezinho. Quando usamos o pé, o palmo e o passo para medir, eles recebem o nome unidades de medida, porque eu usei ele como medida, não foi? Para medir um comprimento, basta verificar quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe no comprimento a ser medido, que foi o que a menina fez lá na casa dela. Agora, nós iríamos fazer as medidas usando o nosso corpo. Olha só, a gente ia fazer 3 medições na sala de aula. A gente ia fazer a largura da porta da sala, né, de aula, usando o pé como unidade de medida. Depois nós íamos fazer o comprimento da sala, utilizando o passo. Nós íamos dar os passos e ver quantos tem. E cada sala de aula tem um tamanho diferente, né? E depois a altura da carteira usando o palmo. Olha aqui o menininho, usando o palmo. Mas o que a gente fez? Eu chamei um coleguinha meu, muito especial, que é esse coleguinha aqui, olha. O nome dele é Luiz Otávio. E eu falei para ele, Luiz Otávio, eu tô sem aluno, tô muito triste, queria tanto estar com a minha sala cheia de alunos, você me ajuda? Aí ele falou, espera aí, que eu sou o Superman e eu vou te ajudar. E aí ele me ajudou, gente. Eu falei para ele, vai lá na porta e conta para mim quantos pés tem a porta. Tá vendo aqui, ó? Ele colocando um pezinho na frente do outro. Eu tirei foto para vocês verem que ele fez isso mesmo. Ele foi colocando. Quantos pezinhos dele aqui? Até aqui já deu 2, tá vendo? Quantos pezinhos dele você acha que deu? O que vocês acham? Olha só quanto deu. 5 pés. Vocês estão vendo que ele é uma criança pequena, né? Então, se ele é pequeno, o pezinho dele também é pequeno. Então, deu 5 pés. Talvez a hora que você vai fazer aí na sua casa, pode dar mais ou menos, né? Se o pé for maior, dá menos. Certinho? Aí depois eu falei para ele, agora você vai lá na
na sala de casa, né, gente? Porque não tá na sala de aula e conta quantos passos tem a sala. E ele foi, olha ele lá, olha o sorrisão. Foi lá e contou quantos passos. Nesta sala aqui, porque cada sala é um tamanho, isso aqui é uma sala de casa, uma sala de TV. Nesta sala aqui, olha quantos passos deu, gente. 10 passos, tá? Ele foi lá e contou. Coloca o 10 lá. E por fim, nós pegamos uma carteira emprestada e fui medir a altura da carteira usando o palmo. Olha ele de novo, gente. É muito lindo, né? Então, olha só, ele colocou um palmo em cima do outro até chegar aqui. Tá vendo que é para medir a altura do chão até aqui onde ela termina. Olha quantos palmos que deu. Os palmos do Luiz Otávio, da mãozinha dele. Deu 7 palmos, tá bom? Então, nós vamos fazer a medida dele para poder responder as questões, tá certo? Deu tempo de fazer, né? Vamos continuar. Aí, nós chamamos essa galerinha aqui, ó, maravilhosa. Saí pegando criança emprestada, né? Pra gente fazer a próxima atividade. Porque a próxima atividade, sabe qual era? Nós tínhamos que pegar 4 alunos, lembra que eu só peguei um? Agora nós tínhamos que pegar ali 4 colegas e fazer a medida deles na nossa apostila. Então, nós vamos fazer desta turminha do barulho aqui. Vamos lá, olha o nome deles. Vamos preencher. Primeiro, que é esse coleguinha aqui, tá vendo que ele é mais alto? O que já dá para perceber a hora que ele mediu? Vai pensando aí. Primeiro é o Pedro Arthur. Um beijo, Pedro. Obrigado por ter participado. Com certeza ele está assistindo a aula. Coloca lá, Pedro Arthur. O segundo também, nosso amiguinho, é o Carlos, filho da professora de ciências, Ana Carolina. E esse é filho da nossa coordenadora, Ana Carolina. Coloca lá, Carlos. O terceiro que vocês já conheceram, que é meu amigo, filho da professora Catiane, é o Luiz Otávio. Coloca o nome dele lá, a gente já até sabe as medidas dele, né? Porque a gente acabou de fazer. E esse pequenininho aqui também é filho da Ana Carolina, que é o Victor Hugo. Coloca o nominho deles ali, vou dar um tempinho, tá bom? Para vocês copiarem o nome deles. Vamos lá. Pronto, se não deu tempo, dá aquele pause, tá? Que a professora sempre fala. Então, vamos colocar. Eles também, assim como o Luiz Otávio, foram fazer as medições. Olha como que ficou a medição do Pedro Arthur. Quando ele foi lá na porta e colocou um pezinho na frente do outro, olha só, deu 4 pés. Vai lá e coloca o 4. Quando ele foi na mesma sala e foi dar os passos para medir, deu 7 passos. Vocês estão percebendo? As medidas do Luiz Otávio com as medidas do Pedro Arthur, o que está acontecendo? E quando ele foi medir aquela carteira lá com palmos, olha quantos palmos deu. 5. Essas foram as medidas do Pedro Arthur. Coloca lá. Aí veio o Carlos. Vocês estão vendo que ele é mais ou menos, olha, do tamanho do Pedro Arthur. Ele é um pouquinho menor. Vamos ver como é que foi as medidas dele. Quando ele foi lá na porta, também, olha só, deu 4 pés a medida da porta, igual ao Pedro Arthur. Quando ele foi dar os passos para medir a sala, olha só, deu 8 passos. Agora já não deu igualzinho, tá vendo?
Por quê? Com certeza porque a perna dele é um pouquinho menor, então ele precisou dar mais um passo. Estão entendendo? E quando ele foi medir a carteira, olha só, deu 6 palmos. A carteira que ele mediu, a mesma carteira, só que com o palmo do Carlos, certo? Copia lá as medidas do Carlos. O Luiz Otávio é só nós copiarmos aquela lá da página anterior, olha só. 5 pés, 10 passos e 7 palmos. Essa aí a gente já sabia, porque a gente já fez. E por último, olha só, gente. Vocês estão vendo que ele é o menorzinho de todos? O Vitor Hugo? Vamos ver como que ficou as medidas do Vitor Hugo. 6 pés. Por que será que deu 6 pés? Porque o pezinho dele é menor. Então, ele precisou colocar mais vezes um pezinho na frente do outro. E a sala, a hora que ele foi lá na sala dar os passos, olha quanto deu. 12 passos, porque a perninha dele também é menor. Vocês perceberam como que muda? E por fim, a hora que ele foi lá na carteira medir os palmos, olha quanto deu. 9 palmos, porque a mãozinha do Victor Hugo também é menor que a mãozinha dos outros, certo? Um tempinho para terminar o quadro dos nossos colegas aqui, nossos ajudantes da professora Vanessa dessa aula. Deu tempo, pessoal? Vamos continuar. Número 3. Compare as medidas que você registrou no quadro acima e responda as questões. Então, eu vou comparar os números. A gente já até deu uma comparada, né? Conforme foi preenchendo. Letrinha A. As medidas da largura da porta foram iguais para todos os componentes do grupo? Foram iguais? Aqui a gente percebe que o Pedro, Arthur e o Carlos até que foram iguais. 4 e 4. Mas a pergunta é para todos os componentes do grupo? Não, né, pessoal? Então, minha resposta será não. Copia lá. Letrinha B. E as medidas do comprimento da sala? Olha só, da sala piorou, né, gente? Não tem nenhuma igual. Nenhuma. Então, eu venho aqui e coloco não também. E a letra C? E as medidas da altura da carteira? Olha, também. Nenhuma igual, gente. Todas diferentes. Então, minha resposta será não também. Aí, aqui no lugar da palavrinha vocês, porque infelizmente nós não fizemos essa atividade, que é tão gostosa, que eu amo fazer na sala, né? E as professoras também. Mas aqui no lugar da palavrinha vocês, nós vamos colocar eles, porque foram eles que fizeram a atividade para nos ajudar. Então, olha só. Eles usaram a mesma parte do corpo para medir os mesmos locais e objetos. As medidas encontradas deveriam ser todas iguais? Se eles usaram as mesmas partes do corpo e mediram os mesmos lugares, os mesmos objetos, a medida deveria ser igual? Essa pergunta é importante. O que vocês acham? Pensa aí. Tinha que ser tudo igual aqui, mas não tá. Tinha ou não tinha, gente? O que vocês acham? Não deveriam, né, gente? A gente já percebeu aqui, ó, olhando pela foto, eu percebo. Por que as medidas não são iguais? Porque eles estão usando partes do corpo. Se
Se eles estão usando partes do corpo e eles não são do mesmo tamanho, o que vai acontecer? O que aconteceu? Cada medida ficou diferente, certo? Então, nossa resposta será assim, ó. Não, e eu tenho que explicar por quê. Aí coloco uma vírgula. Porque cada pessoa tem um tamanho. Por isso que as medidas não foram iguais, certo? Vou dar um tempinho. E letrinha E, olha só, essa pergunta aqui nós vamos finalizar esse estudo. Vamos ver se vocês entenderam. O que seria necessário para obter medidas iguais? Para ficar tudo igualzinho aqui, gente, a medida da porta, a medida da sala e a medida da carteira. O que seria preciso para os números não ficarem diferentes do jeito que eles ficaram? Para eles ficarem todos iguais. Responde aí para a professora Vanessa. Eu acho que alguém já respondeu. Olha só o que seria preciso, gente. Uma medida universal de comprimento. O que é isso? Uma medida igual, que eu vou lá na porta e meço, vou lá na sala e meço, vou lá na carteira e meço, e elas vão ficar iguais, porque a medida é igual. Universal, não vem da palavra universo? Que eu uso no universo inteiro, não é igual a mão. A minha mão é de um tamanho, a mão da professora Catiana é de outro tamanho, né? Então, eu posso até utilizar, é isso que essa aula de hoje quis mostrar. Eu posso até utilizar, mas essa medida de corpo, ela é universal? Todo mundo tem a mão do mesmo tamanho? Todo mundo tem o pé do mesmo tamanho? Não, né, pessoal? Então, nós iríamos fazer essa atividade na sala e fizemos aqui com os nossos colegas exatamente para chegar nesse momento aqui, que eu preciso de um instrumento universal para fazer as minhas medições, certo? E aí, ficou a página 103 para vocês fazerem em casa, tá? Por que nós deixamos ela para vocês fazerem em casa? Porque você vai fazer com as coisas aí da sua casa, olha só. Você vai medir o comprimento do seu quarto com a unidade passo, aí é o seu passo, agora você também vai ter a chance de fazer, tá? A largura da porta do seu quarto com o pé, e aí você, ó, vai escolher um objeto, medir a altura, tá? Qualquer objeto, com a unidade palma, aí você põe o nome do objeto e a medida do objeto, certo? E depois você vai escolher, ó, entre o pé, o passo e o palmo, para medir o comprimento de uma quadra de vôlei. Qual desses três aqui é o mais adequado, que vai te dar menos trabalho? O pé, o passo ou o palmo? Pensa bem. A altura de uma porta, qual é o mais adequado? E a distância entre a sua sala de aula e o pátio da escola, qual é o mais adequado desses três? E a largura de uma mesa? Você vai pensar, tá bom? E agora, nós vamos ficar com o eu fiz, certo? Vamos ver quem apareceu no eu fiz de hoje. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.
base triangular, paralelepípedo, pirâmide, cone, cubo, cilindro.